Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Grandes mudanças ocorreram na tela 3D. Os 7 personagens que representavam as classes Bárbara, Feiticeira, Paladina, Assassina, Amazona, Druida e Necromante ainda estavam lá vividamente. As mudanças neles não eram tão óbvias. O mais fraco entre todas as classes era o Necromante, e agora já estava no nível 19. Cada personagem tinha pelo menos um item mágico nível 5 neles. A personagem feiticeira era a mais extravagante, com um conjunto completo de truques de arcana verdes emitindo uma esfera de luz verde envolvendo o personagem nela. Os itens que a feiticeira tinha eram obviamente melhores do que os itens que os outros personagens tinham, todos aparecendo em cores diferentes. Os itens do conjunto eram ótimos, afinal. Além do poder, suas aparências eram muito mais nítidas e diferentes em comparação com os outros. O que surpreendeu Fei não foi a aparência de seus personagens, mas sim uma linha de antigas palavras vermelhas preenchendo toda a tela 3D. As palavras foram claramente refletidas na pupila de Fei. Parabéns, jovem aventureiro. Após o teste de sangue e fogo, desafios entre a morte e a vida, escolhas de amor e ódio, você completou todas as missões do Ato 1 no mundo de Diablo. Suas habilidades milagrosas, invocar e dar, serão niveladas. Seu limite de conversão será atualizado, os universos paralelos serão atualizados, seus mercenários receberão um aumento de força. Há um total de 11 níveis que você receberá como recompensas misteriosas. Desvende lentamente os segredos do mundo de Diablo. Jovem, uma nova aventura está à sua frente. Prove que você é digno do favor de Deus usando as espadas e lâminas em suas mãos como um verdadeiro guerreiro. Fei só conseguiu entender metade. Entre as linhas, Fei sentiu uma aura inesperada de compaixão, como se um ancião estivesse parado diante dele calmamente, presenteando-o com todas essas recompensas, e então, paciente e cuidadosamente o ensinando e instruindo. Assim que Fei terminou de ler a frase, a linha de palavras começou a mudar. As palavras lentamente desvaneceram e encolheram em pequenos pontos vermelhos. Depois de dançar no ar como vagalumes em uma noite escura, elas de repente correram em direção a Fei como pó de ferro atraído por um imã. Fei não conseguiu desviar, e todos os pontos de luz vermelha entraram instantaneamente no corpo de Fei. Foi muito estranho. Como se estivesse abraçando outra alma. Pelo próximo segundo, Fei sentiu algo aparecer em seu corpo, mas estranhamente parecia que pertencia ali. Era uma força, como uma nuvem de informação. Parecia antigo, misterioso e estranho. Fei fechou os olhos e lentamente leu a informação. De repente. Merda! Combinando força, então é assim, é ruim. Uma mensagem curta nessa informação surpreendeu Fei. Ele não continuou lendo o resto da informação, ele saiu instantaneamente da tela 3D. O tempo estava apertado. As montanhas de trás de Chambord. O sol do outono estava quente e o clima estava muito agradável. Não havia uma única nuvem no céu, e o céu parecia uma enorme joia azul cristalina que cobria o topo do mundo. Nas profundezas das montanhas, rugidos profundos e longos de feras e animais soavam com frequência. As folhas amarelas caíam dos galhos das árvores e cobriam inúmeros segredos desconhecidos. Todas as plantas e folhagens estavam ficando amarelas e douradas, expressando sua beleza descaradamente. Perto dali, em um dos platos feitos de pedras com trepadeiras subindo sobre elas, a cara sorria enquanto ensinava Ângela e um grupo de crianças a identificar ervas e seus efeitos na preparação de poções. A atmosfera era muito pacífica e divertida. Ângela e as crianças ficavam boquiabertas e riam enquanto aprendiam os efeitos místicos das ervas e plantas aleatórias às quais não prestavam atenção antes. A cara ficou muito satisfeita com a atmosfera e fez o melhor que pôde para ensinar. Não muito longe, Helena, parecendo uma valquíria, estava de pé em uma grande rocha enquanto segurava firme seu arco. Seu cabelo vermelho balançava ao vento, como um fogo ardente. Embora não houvesse nenhuma fera enorme nas montanhas de trás, os arredores perigosos no mundo de Diablo a treinaram para ser cautelosa o tempo todo. Ela protegia a cara, Ângela e as crianças cuidadosamente. Ela era muito sensível ao perigo e sabia que lugar aquela linda garota ingênua ocupava no coração de Fei. Portanto, Helena sentiu que deveria ajudar Fei a proteger essa garota. Tornado Negro estava deitado ao lado dos pés de Helena preguiçosamente. Seus olhos estavam sonolentos e ele abriu a boca e bocejou aqui e ali. Sob a luz quente do sol de outono, esta besta inteligente se sentiu muito confortável. A cena era linda. De repente, Pretinho cheirou. Ele se sentiu perplexo, levantou sua cabeça de cachorro e olhou para cima. Seus olhos focaram em Helena e encontraram a fonte da normalidade. O sol de outono não estava quente, mas uma grande quantidade de suor começou a pingar da testa de Helena. Os suores de cristal refletiam todos os tipos de cores do sol. O suor caiu nas pedras. Pretinho se levantou e começou a latir.
A cara, que estava ensinando o básico sobre como preparar poções para Angela e as crianças, também parou de falar e olhou para lá. Ela também sentiu a mudança vinda do corpo de Helena. Naquele momento, algumas energias fortes surgiram do nada e foram instantaneamente injetadas no corpo de Helena. Essas energias eram todas atributos diferentes. Elas não podiam coexistir umas com as outras. Portanto, elas estavam lutando agressivamente umas com as outras, e o corpo de Helena se transformou em um campo de batalha para essas energias. Para qualquer guerreiro, essa situação era mortal. A perturbação proveniente das energias de diferentes atributos pode destruir instantaneamente o corpo e os ossos de uma pessoa, a pessoa pode se tornar uma pilha de carne e osso. Atualmente, já havia uma camada de sangue leve na pele macia e suave de Helena, e muitas névoas sangrentas saíam dos poros invisíveis de Helena. De longe, parecia que Helena estava coberta por uma chama vermelha. Várias veias estavam se tornando visíveis em seu braço que segurava o arco. Seus dentes brancos morderam seus lábios vermelhos com tanta força que o sangue jorrou. A mercenária estava definitivamente sentindo muita dor. O que está acontecendo? Até a cara, que era muito sábia, ficou surpresa, não conseguia entender por que isso aconteceu com Helena. Em sua longa vida, ela nunca tinha visto nenhuma mulher mercenária em qualquer tipo de situação semelhante. Não havia tempo a perder, a cara levantou a mão e uma série de luzes brancas voou de sua palma para o corpo de Helena. Essa era a habilidade especial de cura que as sacerdotisas do mundo de Diablo conheciam. A cara também tinha profundo conhecimento sobre magia. Com a ajuda da cura, Helena estava um pouco melhor. No entanto, o conflito entre as energias não parou. Na verdade, estava ficando cada vez mais agressivo. Logo, mais e mais névoas sangrentas jorraram do corpo de Helena, e a beldade estava coberta de sangue. Pretinho começou a latir como um louco. Irmã Helena! Angela também ficou aterrorizada com o que viu. A cara usou a habilidade de cura sem parar e não reservou sua energia mágica de forma alguma. Uma série de luzes brancas de cura atingiram o corpo de Helena, mas não estava ajudando muito. Droga! Até a cara, que adorava a Deus, cuspiu palavrões. A valente valquíria que suportou toda a dor não conseguiu mais se segurar. Ela soltou um grito profundo e doloroso. Neste momento, um portal azul apareceu de repente na rocha, e Fei saiu dele. Ele pegou uma garrafa cheia de poção de rejuvenescimento total e derramou no corpo de Helena. Ele então segurou a mercenária, que já tinha desmaiado, pela cintura enquanto ele pisava no chão. A rocha explodiu em pedaços quando Fei saltou no ar e desapareceu dos olhos de Akara, Angela, Pretinho e dos garotos. Não se preocupe, eu tenho uma solução. A voz de Fei ressoou no céu. Akara se sentiu um pouco aliviada, mas ficou muito curiosa. Parecia que Fei sabia o que estava acontecendo dentro do corpo de Helena. Mas por quê? Angela, por outro lado, envolveu os braços em volta do peito, pois se sentia muito preocupada. Essa garota pura não ficava brava ou com ciúmes do noivo segurando outra mulher. Fei usou o salto do bárbaro repetidamente e seu corpo se fundiu com o vento. Ele rapidamente chegou a uma sala de pedra na caverna subterrânea dentro das montanhas de trás. Ele ordenou aos guardas que não deixassem ninguém entrar enquanto despejava o último frasco de poção de rejuvenescimento total que tinha na boca de Helena. A mercenária estava em péssimas condições. Havia gelo, fogo, relâmpago e energias venenosas dentro do corpo dela. Os 4 tipos de energias estavam lutando dentro do corpo dela. Se a cara não tivesse usado habilidades de cura para suprimir o conflito e Fei não tivesse usado toda a poção de rejuvenescimento total que ele acabou de converter para equilibrá-los, a valquíria em seus braços teria se quebrado em pedaços. Merda! Eu tenho que fazer isso. Fei olhou para Helena que ainda estava desmaiada, hesitante. Ele sabia exatamente o que estava acontecendo com Helena, essa era uma das recompensas que ele recebia por completar todas as missões do Ato 1 em Mundo de Diablo, combinar sua força. Este foi o propósito subjacente desta recompensa. Todas as forças das outras 6 mercenárias dos outros 6 universos paralelos em que as outras 6 personagens de Fei estavam seriam combinadas em Helena. Isso não era uma surpresa. Apenas Helena era como um ser vivo e as outras 6 mercenárias eram como robôs rígidos, elas não tinham nenhuma inteligência. Embora ele imaginasse que esse estranho fenômeno ocorreu por causa das recompensas que ele recebeu, ele não esperava que tivesse esse tipo de conexão. Além disso, pelas informações que Fei leu no Mundo de Diablo, esse processo de combinação era muito perigoso. Sem preparações cuidadosas, Helena pode não ser capaz de equilibrar a energia em seu corpo, e isso resultaria em danos à sua saúde e até mesmo à morte. Neste ponto, todas as poções que Fei converteu foram usadas. Mas Helena ainda estava em uma condição terrível. Todas as 4 energias em seu corpo não mostraram nenhum sinal de equilíbrio e calma. No conflito, elas eram mais como crianças que entraram em uma briga. Elas estavam causando mais problemas e ficando mais agressivas. Embora Helena tenha desmaiado, a dor ainda a torturava.
O coração de Fei estava doendo só de olhar para sua expressão inconsciente e carrancuda. O chão logo ficaria manchado pelo sangue de Helena. Fei rapidamente tomou a difícil decisão. Ele lentamente colocou as mãos nas fivelas da armadura de Helena. Embora fosse chamado de reino remoto e empobrecido, Chambord não era tão empobrecido quanto a maioria das pessoas pensava. Na verdade, era bem o oposto. Cercado por cadeias de montanhas verdes e pelo rio Zuli, Chambord era um lugar bastante estético e alegre. À tarde, no muro de defesa, uma equipe de soldados afiados patrulhava ao redor da ameia. A planície do outro lado do rio parecia sentir a desolação do outono, a grama verde tinha ficado amarela. Olhando de longe, parecia que havia um tapete dourado colocado no chão. Uma brisa soprou, e a grama alta nas colinas ondulava, como se fossem marés. O cenário era simplesmente perfeito. De repente, uma série de ruídos vagos de tambores veio de longe, estava cheia de uma intenção assassina afiada que vinha apenas de tropas militares. Quebrou instantaneamente a atmosfera pacífica e a vista pitoresca. Pare! Michael Ballack, o capitão da equipe, acenou com a mão e os soldados que patrulhavam pararam seus passos. Ballack diminuiu o tom de sua respiração e escutou atentamente esse vago ruído de tambor. Seu rosto mudou de cor lentamente. Ele pulou em uma meia sem dizer uma palavra e deu uma olhada detalhada. No horizonte, onde a planície dourada encontrava o horizonte, ele viu uma densa fileira de bandeiras. As bandeiras tinham várias cores e símbolos, e todas tremulavam ao vento. Então, um grupo de pessoas apareceu, eles pareciam uma enorme massa de formigas pretas da visão de Ballack. Era um exército. Quem poderiam ser? Ballack ficou chocado. Este exército que surgiu do nada e tinha pelo menos 1000 homens. Estavam todos bem armados, suas armas brilhavam e refletiam a luz do sol nos olhos de Ballack. Este exército totalmente armado não estava a fim de nada. Mas, para o caso de ser um mal-entendido, Ballack enviou um batedor. Um cavalo rápido com o batedor nele saiu correndo do portão do reino. Logo passou pela ponte de pedra e seguiu diretamente em direção ao exército ao longe. Ao mesmo tempo, todos os soldados do reino receberam comandos urgentes e estavam todos correndo em formação para o muro de defesa. Depois de mais de 10 minutos, o batedor finalmente retornou. Embora não tenha ouvido o relato do batedor, Ballack sabia o que estava acontecendo depois que viu as manchas de sangue e as poucas flechas em suas costas. Esse exército que apareceu do nada era um inimigo. Toquem o sino e avisem a todos. Rápido! Informem o Sr. Brock sobre essa situação agora. A voz agitada de Ballack soou nos ouvidos de todos os soldados. O enorme sino, com cerca de 2 metros de altura e pendurado no ponto mais alto da muralha defensiva, foi tocado. Uma atmosfera tensa se espalhou no castelo de Chambord enquanto o sino tocava. Os cidadãos relaxados que estavam vagando pelas ruas entraram em pânico e correram de volta para suas casas. Alguns cavalos rápidos estavam correndo em direção à Academia Civil e Militar de Chambord e ao Palácio do Rei. Embora a atmosfera tenha mudado repentinamente de casual para tensa, após a experiência do cerco dos inimigos de armadura preta, as pessoas de Chambord que viveram a guerra não se transformaram em caos. Todos os preparativos para a batalha estavam sendo processados adequadamente. Ballack liderou 40 soldados para fora do castelo, eles correram para a Ponte de Pedra. Durante a batalha na Ponte de Pedra com os inimigos de armadura preta, o deus como o rei Alexander quebrou esta ponte antiga que estava aqui por vários anos ao meio com sua força brutal, e deixou uma lacuna de mais de 10 metros de comprimento. Depois daquela guerra, as duas partes da ponte foram conectadas por cordas, correntes e tábuas de madeira. Mas sob o projeto de Sua Majestade, a ponte simples e grosseira de corda e tábua de madeira foi substituída por uma ponte suspensa feita de correntes e placas de ferro. Esta ponte suspensa era perfeita tanto para ataque quanto para defesa. Era como uma besta gigantesca que rastejava entre os dois lados das pontes de pedra. Ela servia como uma ótima primeira linha de defesa e aperfeiçoava o efeito de fosso do rio Zuli. 8 correntes de ferro que eram tão grossas quanto a cintura de um adulto lentamente puxaram a ponte suspensa de ferro como 8 braços divinos sob o rangido e o gemido da enorme roda de ferro. A lacuna de mais de 10 metros reapareceu na ponte. A corrente rápida do rio Zuli correu por baixo da lacuna, e névoas frias foram sopradas pelo vento, congelando os arredores. Havia também uma misteriosa força de sucção vinda do rio, tornando tudo mais horripilante. Diante dessa lacuna, qualquer exército teria que encher o rio com cadáveres antes de conseguir passar. Arqueiros, preparem-se! Ballack sacou sua espada. Ele lambeu os lábios e não se incomodou em esconder a expressão animada do rosto. O reino de Chambord tinha lentamente aumentado sua força militar. Como um dos 23 homens fortes que participaram da batalha na Ponte de Pedra e um dos cavaleiros de prata de Saint-Seiya, ele estava ansioso por essa batalha do fundo do coração. Ele queria que todo o Império visse o quão forte Chambord era. Atrás dele, muitos soldados saíram do castelo para ajudá-los.
Membros de Saint Seiya, como Drogba e Ivanovic, lideraram os soldados de elite sob eles e se juntaram aos soldados no lado norte da Ponte de Pedra. Na muralha defensiva, Base e Brook, que eram os chefes civis e militares de Chambord, já haviam chegado após o alarme. Eles estavam parados sob a torre de vigia calmamente. Essa foi uma velocidade de reação assustadora. Todos estavam esperando a chegada repentina e misteriosa desse inimigo. Na caverna subterrânea nas montanhas. Na sala de pedra simples e rústica. Fei havia tirado a última peça da armadura interna de couro macio para Helena. Ele tentou fazer isso enquanto fechava os olhos. Embora seus dedos trêmulos não tivessem tocado a pele branca, lisa e ardente de Helena, ele já sentia uma sensação quente e encantadora. Fei sentiu como se sua alma estivesse sofrendo uma queimadura de terceiro grau pela beleza desta valquíria. Não havia tempo a perder. A condição de Helena estava piorando cada vez mais. Fei balançou a cabeça enquanto abraçava o corpo da mercenária. Ele sentiu uma sensação mística, seu corpo estava anestesiado por essa sensação suave, quente e sem precedentes. Sua cabeça ficou em branco. A desmaiada valquíria pareceu sentir algo, a expressão carrancuda em seu rosto relaxou um pouco. Fei suprimiu os pensamentos sujos em sua cabeça enquanto pensava nas informações que obteve em Mundo de Diablo. Ele olhou para o lindo rosto de Helena enquanto suspirava em sua cabeça. Neste momento, por algum motivo, a figura pura de outra garota surgiu em sua cabeça. No entanto, depois de separar levemente as pernas longas e brancas da valquíria, Fei finalmente entrou lentamente. Não houve tempo para experimentar aquele momento de êxtase. Uma corrente de poder explosivo cheia de destruição correu para o corpo de Fei através da conexão. Embora Fei estivesse antecipando isso, aquela sensação extremamente dolorosa fez Fei gritar instantaneamente com um rugido profundo. Ele sentiu como se aquele poder tivesse arrancado sua alma de seu corpo. Seu sangue também jorrou de seu corpo através dos poros, enchendo o ar com névoas sangrentas. Fei finalmente sentiu a dor que Helena estava sofrendo. Era difícil imaginar como essa linda garota era capaz de suportar essa dor, ela nem gemeu quando desmaiou. A coragem dessa garota chocou Fei instantaneamente. Ele abraçou a garota com força, como se estivesse abraçando o tesouro mais precioso do mundo. Fei utilizou seu poder físico bárbaro e tentou assumir o máximo daquela dor aterrorizante que podia. Ele podia até sentir claramente as 4 energias, relâmpago, fogo, gelo e veneno passando pela conexão e entrando em seu corpo. Ele sentiu como se todas as células de seu corpo fossem moídas em pó. Quantidades infinitas de dor foram geradas através do conflito e luta entre esses 4 tipos de energia. Sob essa dor que era mais de 10 vezes maior que a dor que ele sentiu depois de beber a poção Hulk, cada segundo parecia mais longo que um século em sua cabeça. Logo, gelo, relâmpago, fogo e veneno, as 4 energias incompatíveis gradualmente pararam de lutar. Eles eram como 4 caras que se tornaram amigos depois de uma longa luta. As energias circularam no corpo de Fei por um ciclo completo, e então retornaram completamente ao corpo de Helena através da conexão como uma baleia sugando de volta a água que jorrou. Nenhuma energia foi deixada para trás em Fei. No momento seguinte, Fei sentiu o belo corpo em seus braços se mover levemente. Esse leve movimento surpreendeu Fei, e imediatamente clareou sua mente. Ele imediatamente percebeu que era muito estranho entre eles, a parte inferior de seu corpo ainda estava, ele ia dizer algo e separar seus corpos, mas 2 braços macios, finos e suaves se estenderam e seguraram Fei firmemente. Ele abaixou a cabeça. Ele viu a mercenária piscando seus lindos olhos. Ela obviamente havia acordado há algum tempo. E ela sabia o que aconteceu. Uma lágrima cristalina escorreu lentamente de seu lindo rosto. No entanto, ela não soltou Fei, seus braços ainda cercavam o pescoço de Fei firmemente. Fei estava até com dificuldade para respirar. Parecia que ela estava com medo de que a pessoa em seus braços desaparecesse instantaneamente no ar se ela o soltasse. Me abrace mais forte. Helena murmurou no ouvido de Fei. Ao mesmo tempo, Helena abraçou Fei com força como um fogo ardente. Ela empurrou seu corpo contra Fei. Fei sentiu como se estivesse prestes a derreter nessa chama quente. Seu corpo estremeceu levemente nos braços de Fei. Naquele momento, ela não era mais a arqueira mágica invencível que cobria o calor do sol com suas flechas de gelo. Ela era apenas uma garotinha corajosa, mas tímida, que tinha baixa autoestima. Fei percebeu de repente. Ele finalmente entendeu que estava ignorando alguns antes. Seu coração estava quente e macio, como se estivesse molhando e derretendo em pedaços, misturando seu corpo em seus braços, e eles não podiam mais ser separados. Gemidos sedutores e respirações pesadas ressoavam gradualmente nesta sala de pedra. Helena levantou seu pescoço branco, liso, como o de um cisne, acenou com a mão, e uma cortina de água azul envolveu os dois nela. A luz azul celeste iluminou esta sala de pedra escura, e a tornou tão linda quanto o céu. Essa era a cor e o tom de um sonho.
À medida que a tela azul celeste semelhante à água gradualmente ficava mais fina e desaparecia, a atividade sedutora que acontecia na sala de pedra finalmente terminou. Helena já estava em sua armadura interna. Esta era uma armadura de couro muito justa, enfatizava e destacava perfeitamente a figura elegante, mas intrigante, da mercenária. Fei nunca teria pensado que a figura de uma mulher poderia chegar a esse grau de gostosura. Era o tipo de beleza que seria impossível desviar os olhos depois de vê-la uma vez. De acordo com as lendas, a antiga flor mercenária Andariel fazia com que até os sacerdotes mais devotos perdessem o foco incontrolavelmente durante suas orações. Fei acreditava que o charme de Helena não era menor comparado ao de Andariel. Depois de acenar levemente sua mão branca e suave, a armadura e o arco que estavam sobre a mesa de pedra ao longe voaram em direção ao corpo de Helena como se tivessem inteligência própria. A garota, que era tão gentil quanto o água um momento atrás, imediatamente retornou à sua aparência de valquíria valente. Depois de combinar com sucesso a força e o poder das outras 6 mercenárias NPC, Helena tinha uma força devastadora neste ponto. Ela podia alternar entre relâmpago, fogo, gelo e veneno, os 4 atributos mágicos diferentes. Além das diferentes técnicas de luta que adquiriu, cada atributo mágico que ela tinha cresceu exponencialmente. Sua habilidade de combate real provavelmente mais que dobrou. Ela tinha pelo menos a habilidade de combate de um guerreiro 4 estrelas de nível médio. Neste ponto, sua habilidade de luta era um pouco maior do que a de Fei se ele estivesse em seu estado normal. Depois de se vestir, a expressão de Helena não mudou em nada. Ela olhou para Fei como se nada tivesse acontecido. Ela era a única que sabia o quão feliz ela era por dentro. Ela sempre se sentiu como se fosse uma pequena e humilde mercenária. Como todas as suas irmãs, ela iria morrer sob as garras dos demônios e monstros durante as lutas sem fim e sem esperança. Não havia como ela escapar de seu destino horrível. Se não fosse por sua crença e paixão em proteger o acampamento que a sustentava, ela teria sido pressionada a se tornar uma pessoa louca por essa escuridão sem fim e estilo de vida entorpecente. A aparição de Fei mudou seu destino completamente, como uma luz quente de vela que apareceu de repente na escuridão sem fim. No Tristram destruído, quando Fei usou seu corpo para bloquear as flechas dos esqueletos arqueiros que quase cobriram o céu, no porão do monastério, quando Fei usou seu peito grosso para bloquear as espadas e lâminas dos esqueletos lutadores e xamã, no templo da víbora Gar no oásis distante, quando Fei atraiu a atenção dos zumbis e morcegos demônios para si. Helena não sabia quando se apaixonou por este jovem guerreiro. O amor que era nutrido do fundo de seu coração rapidamente se espalhou pelo coração da valquíria como uma doença incurável, torturou-a tão duramente que ela quase enlouqueceu. No entanto, Helena, que tinha uma aparência dura e invencível, tinha um coração mole, tão fraco quanto uma mentira esvoaçante. Todo seu coração estava ligado a Fei, e isso a fez se esquecer de si mesma. Especialmente depois de saber que a verdadeira identidade de Fei era um rei prestigioso no mundo da luz, Helena sentiu que a lacuna entre Fei e ela havia se tornado ainda maior. A existência da garota pura e parecida com uma flor, Ângela, também criou um abismo no coração de Helena. Ela pensou que a maldição da flor mercenária foi realizada nela mais uma vez, mas o que aconteceu elevou seu coração, que estava caindo no abismo escuro e sem fundo e cheio de desespero, em um refúgio. Naquele momento, a lágrima cristalina não era de tristeza, mas sim de pura felicidade. Helena finalmente se soltou por uma vez. Ela abraçou Fei firmemente com ambos os braços. Essa foi a ação mais louca e ousada que ela já fez. Mesmo quando ela estava enfrentando o demônio Andariel, Helena nem estava tão nervosa. Não havia vestígios do lindo sonho. No entanto, Helena sentiu-se muito satisfeita. Isso porque ela recebeu o que queria mesmo em seus sonhos. Não foi aquele momento de prazer, mas ela podia sentir que Fei realmente se importava com ela. Foi como Andariel decidiu se apaixonar como um demônio por Diablo, e até praticou uma técnica cruel para ganhar poder ao custo de sacrificar seu lindo rosto, com o qual ela se importava profundamente. Parecia que todas as garotas que receberam o título de flor mercenária tinham corações corajosos e calorosos que ousavam buscar o amor escondido sob sua aparência fria como o gelo. Elas eram como mariposas perseguindo chamas. Mesmo que acabassem sendo destruídas, elas estavam dispostas a desistir de tudo que tinham sem qualquer hesitação. Rei Alexander! Helena se ajoelhou com um joelho enquanto abaixava a cabeça. A parte do seu cabelo vermelho que estava solto no ar balançou e esvoaçou ao vento. Fei entendeu instantaneamente a intenção de Helena. Ele arrastou Helena levemente para fora do chão e abraçou firmemente a valquíria, que não sabia como reagir, firmemente em seus braços. Como o rei de Chambord e o líder supremo do acampamento das mercenárias, Helena, vou tirar seu direito de se ajoelhar. De agora em diante, você só pode ficar atrás de mim, bem perto. Entendeu? Depois de ouvir o discurso peremptório e dominador de Fei, Helena ficou atordoada por alguns segundos. Então, uma expressão agradavelmente surpresa apareceu em seu rosto, como se ela não pudesse acreditar no que tinha ouvido. Claro, ela entendeu a intenção por trás das palavras de Fei, era a felicidade que ela só podia ver, mas nunca tocar antes. A sala de pedra brilhava com sorrisos como se a primavera tivesse chegado.
Toda mulher tinha um lado que as pessoas não conheciam. Quem poderia imaginar que a divina Valquíria que estava dominando a luta no pico da montanha a leste perderia sua presença invencível e seria influenciada pela consideração de vitórias e derrotas como uma garotinha tímida? Fei conseguia entender o que Helena estava passando. Ele sentia que era a pessoa mais sortuda que já existiu. Os humildes cidadãos de Chambord, ouçam. 10 são a ponte suspensa imediatamente e soltem os príncipes que vocês trancaram ilegalmente. Se o seu porco idiota, o rei Alexander, se ajoelhar enquanto sai para se desculpar, podemos poupar o reino de Chambord de ser reduzido a nada. Do outro lado da ponte de pedra, um homem a cavalo estava sentado alto contra o vento. Ele gritou com um olhar desdenhoso no rosto. Como ousa? Quem é você? Como ousa agir tão desrespeitosamente com o rei Alexander? Balak pulou na enorme roda de ferro para a ponte suspensa enquanto ele perguntava de volta com raiva. Atrás dele, todos os soldados de Chambord tinham expressões de raiva em seus rostos enquanto sacavam suas armas, e todos os arqueiros esticavam seus arcos e carregavam as flechas, contanto que seu capitão comandasse. Eles estavam prontos para tirar as flechas e perfurar a garganta daquele cavaleiro. Sua praga inútil, você acha que é qualificado para perguntar meu nome? Vai e diga àquele Alexander para sair e se ajoelhar para se desculpar. Este cavaleiro brilhantemente vestido disse enquanto acenava com as mãos. Depois que ele entoou um parágrafo de feitiços obscuros, ele flutuou no ar e rapidamente se transformou em uma série de lâminas de vento densas e transparentes, mais visíveis, que foram posicionadas na frente dele. Quando o cavaleiro agitou sua mão novamente, essas lâminas de vento dispararam em direção ao povo de Chambord enquanto criavam ruídos agudos, penetrantes e cortantes. É um feitiço mágico. Ele é um mago. Suspiros imediatamente soaram da multidão do lado de Chambord. Embora eles tivessem experimentado uma guerra dura e extremamente perigosa com os inimigos de armadura negra e os soldados de Chambord fossem guerreiros que tinham visto sangue e violência, o fator misterioso que os magos os chocavam facilmente. Além disso, esse inimigo era obviamente um mago de alto nível. Não entrem em pânico, recuem. Forme grupos e criem formações. As 5 pessoas, Michael Balak, Drogba, Percy, Ivanovic e Sin tiveram reações rápidas. Eles imediatamente agarraram o escudo da torre de ferro de 2 metros de altura dos soldados ao lado deles e formaram uma parede de defesa de ferro que nem o vento conseguia atravessar. Esses escudos da torre eram todos troféus de guerra da guerra com os inimigos de armadura preta. Cada um deles pesava mais de 1000 libras. Apenas os cavaleiros que foram reformados pela poção Hulk como Percy foram capazes de levantar esses escudos. As numerosas lâminas de vento se chocaram contra os escudos da torre com força enquanto rasgavam o ar, e deixaram uma série de marcas profundas e horripilantes nos escudos de ferro. Sob os golpes poderosos, até mesmo Drogba sentiu seus ombros ficarem dormentes e seus corações começarem a disparar. Atire! Atire nele rápido! Mate aquele bastardo com suas flechas! Enquanto Balak gritava, os arqueiros de Chambord soltaram as cordas do arco que estavam puxando com força. Depois de uma série de ruídos de balanço da corda do arco, flechas afiadas foram atiradas em direção ao homem no cavalo do outro lado da ponte. Havia tantas flechas que quase bloqueavam a luz do sol. Seus canalhas, como ousam atirar em mim? O mago no cavalo ficou furioso. Após um parágrafo de feitiços mágicos e gestos com as mãos, lâminas de vento esverdeadas formaram um escudo translúcido de 3 a 4 metros de altura. As numerosas flechas colidiram com o escudo, a força das colisões empurrou o mago com seu cavalo para trás vários metros. Após a primeira rodada de flechas, várias rachaduras apareceram no escudo translúcido. Finalmente, como se fosse vidro que caiu no chão, o escudo quebrou em pedaços. Vocês, seus malditos canalhas, sabem quem eu sou? Droga! Vocês ousam atirar em um mago nobre do Império Zenith? Mortos, vocês estão todos mortos. Seus crânios serão transformados em mictórios. Após a primeira rodada de flechas, o mago no cavalo gritou com raiva enquanto recuava, como se fosse um animal que teve a bunda cutucada com um pedaço de pau. Embora estivesse furioso, ele acreditava que sua vida era mais importante, ele ficou assustado com essa chuva de flechas. Ele puxou o cavalo, e o homem e o cavalo rapidamente correram de volta para sair do alcance das flechas enquanto o cavalo gritava. No lado sul da ponte, a tropa misteriosa finalmente se mostrou diante do povo de Chambord. Várias bandeiras complexas tremulavam ao vento. As bandeiras diziam ao povo de Chambord que essa tropa incluía vários reinos e potências. 9 cavaleiros totalmente blindados montavam seus cavalos e lideravam essa tropa. Seus séquitos que seguiam de perto seguravam 9 bandeiras diferentes, e os soldados atrás deles usavam roupas de estilos e cores diferentes. Como 9 riachos de inundação, eles se aproximavam lentamente de Chambord. O mago no cavalo que se aproximou de Chambord sozinho retornou para se juntar a essa tropa. Ele apontou para o lado oposto da ponte com seu chicote enquanto dizia algo com raiva. No muro de defesa de Chambord.
Parece que é uma força unida formada por muitos pequenos reinos: Reino Shoni, Reino Lunar, Reino Champ, Reino Derk, Reino Luxi, Reino Xishui. O comandante militar de Chambord, Brook, olhou através de cada uma das bandeiras e rapidamente identificou a composição das tropas. Uma intenção assassina apareceu em seus olhos. Eu sei por que eles estão aqui, eles realmente não sabem onde é o limite deles. O rei Alexander temporariamente não quer atacá-los, mas quem diria que esses idiotas iriam querer tomar de volta seus príncipes à força? Se não os deixarmos sentir dor, eles vão pensar que Chambord é um pedaço de carne deliciosa que qualquer um pode vir e dar uma mordida. Esta é uma oportunidade. Um sorriso animado apareceu no rosto do ministro-chefe Baes. Esta é uma grande chance de usá-los para treinar nossos homens, preparar nossos homens para o exercício militar. Ninguém sabia desde quando, mas os dois chefes de assuntos militares e civis de Chambord adoravam lutas, eles decidiram e aumentaram o som e a melodia da batalha. Fim dos capítulos do 137 ao 139. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!